Liga seu som, Fernanda. Ah, agora sim, obrigada. Então, dá boas-vindas aí a todos, né, que estão aqui presentes com a gente. É, essa live vai ser algo assim muito prática, muito dinâmica e nada demorado, tá, gente? Então, fiquem até o fim para a cereja do bolo, tá? O tema proposto para hoje é entender a relação entre a resistência à insulina e o sobrepeso ou a obesidade, né? Então, a gente tem uma convidada especial hoje, né, que é a Larissa Souza, que é nutricionista já há muitos anos, e eu já tenho acompanhado o excelente trabalho dela, né, com algumas amigas, inclusive, e a gente desde já agradece aí a presença da Larissa nessa aula. E aí nós vamos fazer assim, gente, a primeira parte, Larissa vai falar sobre alimentação. Eu sou terapeuta integrativa, né? Para quem não me conhece, sou Fernanda Carmo. Pode até seguir também o meu Instagram, fernandacarmo.terapeuta. A terapia integrativa envolve o quê? No meu caso, aromaterapia e a análise de íris, tá? Eu trabalho com isso. E hoje, na minha parte, eu vou falar a importância de se cuidar de forma integral, inclusive a relação da nossa saúde com a água que a gente toma, e nós vamos ver também entrevistas e assim finalizar com alguns minutos onde vocês vão fazer perguntas ou para mim ou para a Lari, que é nutricionista, e a gente até deixou aí o incentivo para que vocês tirem a medida da circunferência abdominal. E a gente vai explicar o porquê que é importante saber essa medida. Então, vamos aqui convidar a nossa amiga Larissa, deixa eu destacar ela aqui. Muito bem-vinda, Larissa. E Boa fique à noite, vontade. obrigada. Então, vamos lá, né? Primeiramente, obrigada aí pelo convite, Fernanda, por falar um pouquinho desse tema, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre resistência à insulina e a relação dessa condição com a obesidade. Então, para a gente entender primeiro qual é a relação que tem com a obesidade, vamos ver o que é essa resistência à insulina. Todos nós produzimos esse hormônio que é a insulina e ele é fundamental, né, para a nossa rotina. Então, o que é que essa insulina faz? Toda vida que a gente se alimenta, principalmente alimentos ricos em carboidratos, a gente tem um excesso de glicose, que é o produto do carboidrato, né? Uma moléculazinha pequenininha, que é o que vai para o nosso sangue. Quando a gente come, pão, macarrão, doces, açúcares, frutas também, tudo é carboidrato. Na hora de metabolizar isso, vira glicose e vai para a corrente sanguínea. Porém, essa glicose ela não é para estar na corrente sanguínea. Ela é para ir para dentro de uma célula, ser fonte de energia. Agora, ela não consegue entrar na célula sozinha. Então, toda vida que você come alimentos ricos em carboidratos, que a sua glicose aumenta no sangue, a insulina vai pegar essa glicose e colocar ela para dentro da célula. Essa é a função da insulina. Pegar a glicose do sangue e joga para dentro da célula, para que lá dentro da célula essa glicose siga o seu curso normal de geração de energia. Numa pessoa que tem essa condição de resistência à insulina, ocorre aí um probleminha nesse meio caminho, nesse meio do caminho, que é o quê? Um indivíduo perfeitamente saudável, a gente vai, normalmente quando a gente fala de insulina, a gente fala de unidades de insulina. Então, um indivíduo perfeitamente saudável, ele precisa, vamos supor, de 3, 4 unidades de insulina para fazer essa função bem feita. Pegar essa glicose do sangue e jogar para dentro da célula. É isso que ele precisa. 4, 5 unidades, até 6 funciona legal. O indivíduo com resistência à insulina, o que é que acontece? Essa quantidade de 3, 4, 5, 6 unidades, para ele não adianta, é muito pouco, porque ele está com uma resistência ao trabalho da insulina. Então, em vez dele conseguir fazer a função, a insulina fazer a função que ela tem de pegar essa glicose no sangue e jogar para dentro da célula para gerar energia, com essa quantidade baixinha de 4, 5, 6 unidades,
ele vai precisar de 15, 20, 25 unidades de insulina para fazer uma função que no indivíduo saudável seria feita com apenas 4 a 5 unidades, né? Então, por isso que a gente chama de resistência à insulina, é uma resistência ao trabalho. Ela não funciona mais com quantidades ideais, ela funciona agora só se tiver muita insulina. Então, uma pessoa que tem resistência à insulina, ela tem a dificuldade na absorção da glicose, porque as células não estão respondendo de forma normal à insulina que está sendo secretada. E aí, qual é um grande problema aí dessa questão da resistência à insulina? Por que que é tão importante a gente tratar ela enquanto ainda é uma resistência à insulina? Porque assim, ó, na maioria dos exames de sangue hoje, e vocês até podem pegar os exames de sangue de vocês aí, que vocês já fizeram, na maioria das vezes só vai ter lá a dosagem de glicose. E aí você olha lá no seu exame de sangue, a sua glicose está lá 80, 90, que é um valor bom, normal. Aí o médico olha lá, tudo ok, pode seguir a vida. O problema é que a resistência à insulina não aparece nos valores de glicose do exame. Por quê? Porque lembra, eu falei que ela só vai fazer a função se secretar muita insulina? Então, ela vai fazer a função. Ela vai conseguir jogar a glicose do sangue para a célula. Só que ela vai fazer isso a muito custo. Só que ela vai fazer. Então, quando a gente vê uma glicose de 80, 90, que é um valor normal, isso não significa que está tudo bem, porque pode estar bem a muito custo da insulina. Porque quem produz a insulina é o pâncreas. Então, às vezes, a gente tem uma glicose ok, dentro dos níveis recomendados, mas o pâncreas está se matando para manter essa glicose nos níveis ideais. Então, o ideal para a gente saber se existe uma resistência à insulina é no exame de sangue dosar a quantidade de insulina. Aí sim, porque aí se eu pego um exame e eu vejo, eu estou aqui com um paciente que está com a glicose de 85, 90, ótimo, mas ele está secretando 20 unidades de insulina para resolver esse problema da glicose. Então, aí a gente tem uma resistência à insulina, porque ela está sendo secretada em quantidades muito maiores do que seria realmente necessário se fosse um paciente completamente saudável. E essa é a diferença do diabetes, porque o diabetes ele já não consegue controlar a insulina. Então, a resistência à insulina é o passo antes da diabetes. Porque o que que acontece? Se eu não trato essa resistência à insulina, o meu pâncreas vai ficar secretando cada vez mais para poder resolver, e vai chegar uma hora que ele vai estar tão cansado de trabalhar que o que ele secreta já não faz mais tanto efeito. E aí, essa insulina que ele secreta, ele não consegue mais jogar a glicose do sangue para a célula. Quando isso acontece, eu tenho um aumento das taxas de glicose, que é isso que dá, né, no exame de sangue, quando a gente mede a glicemia, e aí eu chego com glicose de 120, 140, 200, 300, 400, mas aí já está instalado o quadro de diabetes, aí já não é mais uma resistência à insulina. E só lembrando aqui, a gente não vai falar sobre diabetes hoje, mas só lembrando que diabetes não tem cura, tá? Resistência à insulina tem, diabetes não. Então é muito melhor a gente tratar antes, porque a gente consegue reverter, do que a gente deixar chegar numa condição que não tem cura, só tem controle. Porque depois da diabetes instalada, a gente só consegue controlar medicação, alimentação, mudar alguns hábitos, mas não tem cura. Então, você sempre vai ter que ficar nesse controle. Quando a gente cuida da resistência à insulina, a gente consegue reverter esse quadro e a pessoa leva uma vida perfeitamente normal, sem nenhuma grandes restrições, tá? E aí, o que que tem a ver essa resistência à insulina com a obesidade? E aí a gente vai entrar agora no assunto que a gente costuma dizer que é um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Por quê? Porque o que é que me deixa eu chegar a um quadro de resistência à insulina? Primeiramente, é a dieta, né? Então, se você come uma quantidade de alimentos muito rica em carboidrato, né? A nossa alimentação, a base é mais ou menos o carboidrato, né? Tudo tem carboidrato. Eu escuto muito dos meus pacientes. Mas se eu não posso comer carboidrato, eu vou comer o quê? Tudo tem carboidrato. Não é que você não possa, é a quantidade que a gente pode comer.
né? Então, é óbvio que a gente vai comer carboidrato, porque as frutas, os legumes, as verduras, tudo isso tem carboidrato. E a gente vai comer isso, sim, arroz, feijão. O problema é a quantidade de que a gente vai estar comendo, porque além desses alimentos que são o básico da nossa alimentação, aí tem os bolos, as tortas, as massas, pizzas, macarrão, tudo isso, os açúcares no geral. Então, quando a gente tem uma alimentação muito desbalanceada na quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios, acaba gerando essa resistência à insulina, porque você sobrecarrega o teu corpo, você está todo o tempo jogando essa quantidade de glicose enorme para o sangue, e o teu pâncreas tem que ficar trabalhando para resolver isso o tempo inteiro. E isso, ao longo dos meses, dos anos, gera um quadro de resistência à insulina, porque você sobrecarrega o pâncreas a secretar essa insulina, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a comer isso de forma muito descontrolada, a gente acaba ganhando peso. Isso é natural. Por quê? Porque a glicose ela serve para gerar energia, certo? Só que se você come uma quantidade de energia maior do que o que você gasta, essa energia extra o corpo não vai jogar fora. Então ele vai estocar em forma de gordura. E aí a gente ganha peso. O problema é que o excesso de peso, o excesso de gordura do nosso corpo também prejudica o pâncreas. Então, o que a gente chama de gordura visceral, que é essa gordura que está nessa região abdominal, essa gordura fica espalhada, fica entremeada por meio dos nossos órgãos, né? E a localização dessa gordura ali perto desses órgãos vitais, como o pâncreas, fígado, estômago, essa quantidade de gordura em excesso sobrecarrega também o pâncreas. Então, ele também vai trabalhar, a gente pode dizer assim, mais forçado. Então, além da alimentação desregulada, o fato de você estar ganhando essa gordura na região do abdômen vai fazer o teu pâncreas trabalhar com essa força maior, né? Você está forçando ele a fazer esse serviço. E aí tem uma hora que ele não aguenta mais, né? De tanto ele ser forçado a trabalhar em condições que não são as condições ideais do nosso corpo funcionar. Então, por isso que toda vida que tem esse excesso de gordura, na maioria das vezes a gente observa uma resistência à insulina no paciente, sim. Principalmente porque normalmente esse excesso de gordura ele veio de uma alimentação desbalanceada, né? Então a gente observa isso juntando uma coisa com a outra, a alimentação desbalanceada e a gordura ali ao redor desse órgão tão importante. Uma outra coisa também que favorece o aparecimento da resistência à insulina é que quando a gente está com excesso de peso, um excesso de gordura no nosso corpo, a gente trabalha num quadro inflamatório o tempo inteiro. Então a gordura ela é inflamatória, né? Então, se eu tenho o meu corpo todo o tempo inflamado por conta do excesso de gordura, eu também vou estar favorecendo o aparecimento dessa resistência à insulina, né? Agora, qual é o grande problema? Que quando eu tenho resistência à insulina, o que que acontece? A minha glicose, ela vai ter uma dificuldade de sair do sangue para a célula. Então, eu vou ter uma dificuldade de produzir energia. Porque a glicose ela entra na célula com o objetivo de produzir energia para a gente fazer nossas atividades diárias. Andar, caminhar, fazer um exercício, respirar. Então, essa glicose entra na célula para gerar energia. O problema é que quando eu tenho a resistência da insulina, eu tenho uma dificuldade de fazer essa glicose funcionar como esse gerador de energia. Se ela não gera energia, ela é armazenada na forma de gordura. Ou seja, se eu tenho uma resistência à insulina, eu tenho uma propensão a armazenar gordura, a engordar. Porém, se eu tenho gordura, eu tenho uma propensão a ter uma resistência à insulina. Então, é o que a gente chama desse ciclo vicioso, né? Que a resistência à insulina acaba me fazendo engordar, e se eu engordo, a minha resistência à insulina piora. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo aí, né, com o processo de emagrecimento, para fazer reverter o processo da resistência à insulina, né? E aí, uma coisa também interessante, né, que a gente pode mencionar, é que às vezes a questão do engordar, do acúmulo de gordura, ele também pode ter um componente genético muito forte. Então, eu acho que todo mundo conhece aquela pessoa que diz assim: ai, fulano come de tudo, mas não engorda.
Ai, se eu comesse o que ele come, o que ela come, eu já estava saindo rolando. Mas fulano é abençoado por Deus. Come, 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 come e não engorda nada. Verdade. Realmente, existem pessoas que têm uma dificuldade maior de acumular gordura corporal. Porém, mesmo essas pessoas, se não tiverem uma alimentação balanceada em termos de carboidratos, proteínas e lipídios, também podem sofrer com a resistência à insulina e diabetes. E não é raro a gente encontrar pacientes que não são gordos, que não têm sobrepeso, são pessoas magras, mas sofrem com a resistência à insulina e acabam se tornando diabéticos. E aí essas pessoas demoram a procurar ajuda, por quê? Porque elas pensam, não, mas eu não tô gorda, eu não preciso fazer dieta. Eu posso comer o que eu quiser, eu não vou engordar. E aí demoram cada vez mais a cuidar de um problema que aí o diabetes tem várias outras complicações, né? Não é o nosso tema hoje, mas tem várias outras complicações mesmo para pessoas magras. E aí a gente também tem um outro lado, que eu acho que todo mundo já ouviu também ou conhece alguém que diz assim, ó, eu como bem pouquinho, mas eu não emagreço. Já tentei de tudo, só se eu passar fome. Mas eu como quase nada. Eu não como muito. Se eu pensar na comida, eu já estou engordando. Porque eu como pouquinho e já engordo. O que muito provavelmente pode estar acontecendo? Um quadro de resistência à insulina instalado. Acontece muito da gente ver pacientes que estão fazendo a dieta direitinho. Não é nem fazendo a dieta, não vou nem dizer fazer dieta, é comendo em poucas quantidades, pronto. Comendo em poucas quantidades e não conseguem emagrecer. Quando a gente vê esse tipo de paciente que ele chega e procura, normalmente quando eu vou atender, eu pego todo o histórico do que a pessoa come, né? O que normalmente ela come no café da manhã, o que normalmente ela come nos lanches, no jantar, quando vai fazer alguma saída, alguma coisa, uns furos na dieta, o que é que costuma gostar de comer, para a gente conhecer o padrão alimentar da pessoa, né? E poder trabalhar em cima desse padrão alimentar. Então, normalmente, às vezes, chega pacientes, aí eles dizem assim, eu como, é só um pão. Mas de vez em quando come 2, 3. Não, nunca, só um pão. Eu como só um pouquinho de arroz, eu como... E quantidades pequenas mesmo, que quando a gente vai calcular, não justifica aquele sobrepeso, mesmo comendo em pequenas quantidades. Então, o que pode estar acontecendo? Um quadro de resistência à insulina instalado, devido não à quantidade, mas à qualidade do que come. O que pode acontecer? O paciente, ele come errado, come pouco, mas come errado, não de alimentos errados, mas de balancear de forma errada. Porque não existe nenhum alimento que seja vilão, mas a gente precisa trabalhar a alimentação para ela ser o mais variada possível. Então, às vezes, tem pacientes que passam de manhã até de noite comendo praticamente só carboidrato. Às vezes, a proteína que come é um pedacinho de carne no almoço, que eu não gosto muito de carne. Tem gente que diz até assim, não gosto muito de carne. Aí, de noite, eu faço uma vitamina de fruta. Então, assim, o que acontece nesse caso, nesse tipo de paciente? Ele tem uma alimentação baixa em caloria, mas por que ele não consegue emagrecer? Porque a alimentação dele é tão rica em carboidrato e pobre em outros nutrientes, como proteínas e lipídios, que o que acontece? Ele instala-se um quadro de resistência à insulina, e é como eu falei anteriormente, em vez da glicose ser usada para gerar energia, como ele tem resistência à insulina, ela não vai conseguir entrar na célula para gerar energia e ela vai ser estacada em forma de gordura. Aí o come pouco e não consegue emagrecer. Aí, nesse caso, a gente precisa ajustar essa alimentação, balancear melhor essa alimentação para reverter o quadro de resistência à insulina. E aí sim a pessoa começa a emagrecer. E aí, para finalizar, eu vou só deixar aqui os valores de corte para vocês, né, das circunferências que vocês mediram. Fernanda, você pediu abdominal, né? É isso, abdominal. Pronto. A abdominal, não sei onde vocês tiraram, não. Normalmente a gente tira aqui, né, nessa parte mais baixa da barriga, né? Que é a pochetinha. Pode ser ali em cima da cicatriz do umbigo também, a cicatriz umbilical, aí nessa região. Para mulheres, a gente precisa ter uma circunferência menor do que 88 e para homens, uma circunferência menor do que 102. Um outro valor também que vocês podem estar olhando é a circunferência da cintura. A circunferência da cintura a gente tira nessa parte mais fina do nosso corpo, da nossa barriga, né? A parte mais fininha, onde faz a cintura. Ali na cintura,
tem que ser menor do que 80 para mulheres e menor do que 94 para homens. Qual o problema desse valor, Larissa? Se eu tiver a mais, aumenta o risco de resistência à insulina e o risco cardiovascular. Então, a probabilidade, né, de depois você ter algum problema cardíaco é maior em pessoas que têm essa circunferência da cintura acima desses valores, tá? E um outro valor também que vocês podem estar olhando depois é a relação entre a cintura e o quadril. Então, depois, se vocês tiverem essa medidazinha da cintura e do quadril, é uma medida que normalmente a gente pede para o paciente tirar quando a gente faz consulta online, né? A gente pede para tirar essas medidas, que são muito importantes, e a gente divide a circunferência da cintura pela circunferência do quadril. Quando a gente faz isso, mulheres, podem anotar, tem que ser menor do que 0,85 e homens tem que ser menor do que 0,9. A divisão da circunferência da cintura com a circunferência do quadril. Aí depois eu vou passar todos esses valores para a Fernanda e aí ela coloca no grupo, né, se alguém não conseguiu anotar. E aí a gente vai finalizar a nossa parte por aqui. Depois, se vocês quiserem tirar dúvidas, a Fernanda vai abrir aí um espacinho. Muito bom, gente. Muito rico, né? Como ela mencionou aí. Deixa eu descompartilhar a tela dela. A gente pode interromper esse ciclo e evitar um problema mais sério, né? Que é o caso aí da diabetes. E não se confie, como já falado, só no seu peso, não. Tem vários falsos magros, né? Vários falsos magros. E não só contar com esse exame da glicose. Achei muito legal ela lembrar isso, né? Tem um exame específico da insulina, que aí é importante também para detectar esse problema. Então, a gente viu até aqui a importância dos alimentos, né? Balancear os alimentos para não ter esse pico glicêmico. Mas eu queria falar aqui de um dos alimentos mais importantes, na verdade, é o mais importante, que é a água. Vocês sabiam? Quem é que sabia aí que água é considerado um alimento? Vocês sabiam que a pessoa consegue sobreviver até 30 dias sem comer? 30 dias sem comer. Tem relatos, né, tanto bíblicos como atuais, de pessoas que ficaram 40 dias sem comer e sobreviveram. Mas sabia que sem água, que é esse alimento principal, a gente não sobrevive mais do que 3 ou 4 dias sem água? Então, isso mostra que a água realmente tem um papel muito importante na nossa saúde, né? E ela pode realmente trazer um equilíbrio na nossa saúde de uma forma que a gente talvez até o momento nunca parou para pensar. A gente, por exemplo, hoje sabe da importância de buscar alimentos orgânicos, né? Alimentos que estão livres de contaminantes, de agrotóxicos. Esses alimentos costumam até ser mais caros. Às vezes a gente nem consegue comprar ele, mas chega em casa tem que fazer até uma higienização extra, né? Não sei se vocês já fazem isso, gente, é muito importante. Para retirar agrotóxico, fazer uma higienização com bicarbonato, para depois higienizar contra as bactérias. Mas, enfim, a gente se preocupa tanto com o que a gente come, mas às vezes acha que a água é tudo igual, né? Mas será que realmente é? Vou compartilhar com vocês aqui um vídeo, gente, bem breve, ele é 2 minutos, e vocês vão ver que água, nem toda água é igual. E como é que isso afeta na nossa saúde. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. Tá dando para ouvir, Mari? Sim. Ok. Por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada.
Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. Os fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. Olha que interessante, né, gente? Então, a água, nem toda água é igual, né? Vocês viram? A água, ela forma esses cachinhos que a gente só vê em microscópio. Mas é muito lógico, né? Se a água está na fonte, quando é tirada, né? Para engarrafar, ela está em movimento, ela está recebendo luz solar, ela está em contato com as rochas. Então, aquela água ali é excelente. Só que quando ela vai para um garrafão, ela fica aglomerada ali, as moléculas. A água é molécula e ela está em movimento quando no habitat. Só que quando prende ela, é igual um passarinho que está preso. Ele não voa mais, ele fica lá parado, né? Então as moléculas ficam lá paradas, aglomerando. E quando você toma essa água aglomerada, vocês acham que vai absorver no corpo? Como ela falou no vídeo, 70% do corpo é água. Uma boa porcentagem do pâncreas, que é o que nós estamos analisando aqui, a função dele é água. Será que o seu pâncreas está precisando de água? Como é que está 70% do teu corpo, né? Tem até uma gravura aqui que eu vou mostrar para vocês verem que interessante. Vou passar aqui um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, é o efeito de uma água ácida, que é outro determinante para que a gente não tenha saúde, é a acidez no organismo. Então, a água sem um tratamento magnético, por ela estar pesada, então ela começa a ter oxigênio em excesso, que é chamado de radicais livres. E aí isso é responsável pela oxidação celular, inclusive, que é um precursor dos cânceres, né? Mas o que eu ia mostrar para vocês é isso daqui, ó. E tá aqui, ó. O aquário, que é a morada dos peixes, né? Os peixes, aliás, é a morada de alguns peixes. Como é que está o seu aquário? Como é que está o seu corpo, né? Os teus órgãos. Está em que ambiente? Vocês acham que a água que você está tomando é o tipo de água que deixa, né, esses peixes, por assim dizer, respirarem bem tranquilos? Ou seria uma água sem qualidade, né? Talvez pesada, talvez ali com aqueles resíduos de plásticos. Você já viram aqueles caminhão passando com no sol, pegando sol quente? Aquilo ali solta os plásticos na água. Além de a água estar pesada, ainda fica intoxicada. E ainda tem outros que usam a água da torneira com um filtro, aqueles de torneirinha, que é só para tirar
ali os detritos, mas não purifica a água. Então, qual é a proposta para se ter saúde, gente? É entender a importância não só dos alimentos, que é muito importante, mas entender que a água também é um alimento. E será que a água que a gente toma faz diferença no nosso peso? Eu vou convidar aqui uma amiga que eu acompanhei de perto a mudança nela. Deixa eu achar ela aqui. Quando ela mudou a água que ela come, que ela toma, quando ela mudou essa água, ela passou a mudar o corpo dela. Fala para nós, Débora, quantos quilos você perdeu quando você mudou a sua água? Boa noite a todos. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Na verdade, eu estava inchada e também sobrepeso. Só que quando eu comecei a tomar água, o que que aconteceu? Começou a desinflamar meu corpo. Eu sofria com as dores da fibromialgia, nervo ciático inflamado e também lombalgia. E isso me fazia. Eu tinha tanta vontade de fazer exercícios físicos, mas eu não aguentava por conta das dores. Aí eu estava assim, eu vou até compartilhar com vocês aqui para ver se Uhum. como que eu estava, né? Eu estava assim, sobrepeso. Aí começou a desinchar. Eu, com o uso da água, eu não mudei a alimentação no início, não. Não mudei. Porque alguns falam, ah, você fez dieta? Eu não fiz dieta. Apenas com o uso da água, eu eliminei 6 quilos. Depois eu comecei a mudar a alimentação, porque eu consegui ir na nutricionista, mudei a alimentação e também fiz exercícios. Aí eu tirei mais 5 quilos. Então, ao todo, eu consegui eliminar 11 quilos. Que legal, que legal. E aí foi isso, o que é que contribuiu, assim, o que é que você percebeu na prática que te ajudou a perder esses 11 quilos, né? De início, foi o uso correto da água. Foi o uso da água corrigida magneticamente. Porque as dores diminuíram, o desinchaço, isso daí eu vi realmente que melhorou. Então, isso é que me deu alegria, né? Depois é que a gente vai ver, não, tem que continuar, tal e tal, porque você relaxa um pouquinho. Mas aí, no início, a prática mesmo foi o uso correto da água. E quanto tempo, Débora, você sentiu essa diferença? Essa foto, de uma para outra, teve a mudança em 8 meses. Oi. Mas já tem 2 anos que eu faço o uso da água corrigida. Aí, de um ano e 4 meses para cá, que eu faço os exercícios físicos constantemente. Agora eu faço todos os dias, antes eu fazia só 3 vezes na semana. Hoje eu consigo fazer musculação, coisas que eu não fazia, eu só fazia um exercício funcional. Agora eu consigo fazer musculação. Então, eu hoje eu tenho ainda mais força do que antes. E se eu conheci Débora há mais de 10 anos atrás, gente. Débora bichinha vivia com dor, né? Às vezes a gente Vivi ia a dançar, partir daí. a gente fazia os exercícios, né? Que a gente fazia um trabalho que acabava comendo muito, né, Débora? A gente estava num ambiente muito propício para ganhar peso. E aí todo mundo ia se exercitar, foi alguma coisa, a Débora não aguentava de dor. Então é esse outro detalhe, gente. Obrigada, Débora. Eu vou já falar um pouquinho o que é mais, porque que essa água fez essa diferença na disposição de Débora, né? Gente, até aqui a caixinha, ó. É duas peças. Esse aqui cria um campo magnético, que é o que faz reduzir os radicais livres, que é o que faz a água penetrar a nível celular. E o mineralizador, que tem essas pedrinhas, libera cálcio e magnésio. Então, aí está aí Larissa, nutricionista de testemunha. Tem como emagrecer sem dormir bem? Tem como emagrecer sem se mexer? Não tem. E o magnésio, o que é que ele faz? Você pode colocar lá no Google, benefício do hidróxido de magnésio, que aqui é hidróxido. Porque como um magnésio na água e as moléculas da água vão estar em movimento, então o hidrogênio livre
dessa movimentação vai se ligar com o cálcio e vai virar o hidróxido de cálcio, vai fortalecer os ossos, né? E hidróxido de magnésio, que faz o quê? Por que que Débora emagreceu? O hidróxido de magnésio relaxa os músculos, então ela não ficava mais sentindo dores, que o que dificultava ela exercitar-se. O hidróxido de magnésio relaxa a mente, ele é usado como se fosse um ansiolítico natural. Então, quem, por exemplo, não dorme bem, alguns médicos recomendam a suplementação de magnésio. Só que esse magnésio aqui, ele é diferente porque a cada gole de água que você toma, você já está suplementando. E vai levar para o núcleo da célula, porque está junto de uma água 6 vezes mais leve. Então, o sono repara a nossa saúde de um jeito e começa a organizar coisas que, se você não tivesse dormindo, não estaria organizado. Os nossos hormônios, que também são responsáveis por esse processo metabólico, começam a se equilibrar porque você está com sono melhor. Então, gente, não é uma água milagrosa. Às vezes a gente vê os depoimentos da água, a pessoa diz, isso aí é exagero. Não, gente, é só lógica, né? 70% do corpo é água e você vai levar água para cada célula do teu organismo. E outra coisa, muitas pessoas estão com a dificuldade de perda de peso por uma questão digestiva. E essa água mais leve faz uma limpeza intestinal. Eu mesmo sou uma testemunha, né? Desde criança eu tive problema de intestino preso, desde criança. E a primeira semana que Pessoal, eu nós comecei, teremos boa noite. primeira semana que eu comecei a tomar água, já comecei, né, ir no banheiro todo dia. Então, imagine uma pessoa que está inflamada, é uma pessoa que está todo dia com algo que é para estar na privada, está dentro de você, né? Então, tudo isso equilibrando, o intestino equilibrando, o sono equilibrando, a circulação sanguínea equilibrando, então a pessoa vai ali desinchar e vai ter, né, vários benefícios. Então, se você quer ter saúde, equilibre a sua alimentação, as atividades físicas, o seu sono, e a água de qualidade vai contribuir para que tudo isso funcione. Porque se você, por exemplo, se alimenta super bem, mas o que é que leva esses nutrientes para a célula? O que é ali o solvente? É a água. Aí, se você põe uma água pesada, não vai absorver bem. Até um suplemento que você toma, você vai sentir mais benefícios. Então, era isso, gente, que a gente queria compartilhar com vocês na noite de hoje, né? Equilibrar a alimentação, equilibrar a água. E nós, como profissionais, Santa Larissa, como eu, né, nós estamos à disposição agora, vou até deixar aqui livre para vocês tirarem as suas dúvidas. Deixa eu botar aqui, forma de visualizar para ver todo mundo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre o que eu falei ou sobre o que Larissa falou? O que é que vocês ouviram que não sabia, que gostaram? Ainda tem Débora também. Quem tiver pergunta para Débora, Ventura Rezende quer falar, Fernanda. pronto. Ventura. Depois Célia. Pronto. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite. É, eu não peguei desde o começo, eu perdi, porque eu tava comprando os olhinhos e tava com a minha amiga ali falando dos olhinhos, né? Tava falando justamente desse do magnésio, aí eu não consegui pegar, e eu precisava pegar. Vai ficar gravado? Você vai gravar? Vai deixar Sim, gravado isso aí pra sim. gente? Já me dá um oi no Essa WhatsApp. live? Você está em algum dos grupos, aí você pode pegar no grupo ou no meu privado, que aí quando concluir aqui eu vou jogar no link. Tá, você mandou para mim, acho que é no privado aquilo lá, que você mandou É, para mim. É, e esse aparelhinho aí, quantos que tá ele para comprar ele? olha,
Os que estão aqui na live vai ter uma condição especial, tá? Além de, gente, eu esquecendo, viu? A Larissa, que é essa nutricionista maravilhosa, está aqui com a gente hoje, ela está fazendo um desconto na consulta, viu? Para todo mundo que está aqui na live, tá? R$ 50 de cashback na consulta dela. Aí, quando terminar aqui, já pode me chamar. E aí, além de ter o desconto com a Nutri, né, para você já avaliar, inclusive, é 60 dias de acompanhamento com ela, ela é muito cuidadosa. Quem tiver aqui na live vai comprar esse aparelho em 10 vezes sem juros, tá? 10 vezes sem juros, porque no site oficial é 12 de 102. A gente não pode vender mais barato do que é o preço normal. Então, a gente vai, digamos, cobrir por nós o preço de à vista em 10 vezes para quem está aqui. Mas tem que fechar até amanhã, tá bom? É um presente para quem esteve ao vivo. E aí, o legal, gente, esse azulzinho aqui, você só compra uma vez na vida. Ele dura 30 a 100 anos. Perde 5% da potência em 100 anos. Esse verdinho aqui, que é as pedrinhas que vai suplementar cálcio e magnésio no teu organismo, você vai trocar só de 5 em 5 anos. Se tua família é 3, se é 5 pessoas, tem pessoa doente perto de você, leve essa água, né? Teve uma criança que ela já usava supositório. E eu emprestei, né? Que eu estava hospedado, na verdade, nessa casa. E aí eu levei aqui a minha pecinha e botei na jarra de 3 litros, tem esse tamanho aqui, que é o de garrafinha, né? E eu botei para a família tomar enquanto eu estava hospedado lá, né? A criança foi no banheiro no mesmo dia que tomou, os pais ficaram impressionados, porque ela fez fora de casa. Ela disse, nem em casa a bichinha não faz. Imagine fora. Então, compraram e até hoje, ó, mais de um ano, a menina nunca mais precisou fazer isso. Então, é uma coisa que você compra, beneficia a família toda, faz bem para a família toda. Um vizinho que está doente, dê um litrozinho d'água para ele, que ele melhora muito. Principalmente se for essa parte intestinal, já dá uma ajuda assim na primeira semana. É muito bom mesmo. A Célia tem uma pergunta também. Então, eu queria saber como que a água age em quem tem fibromialgia para estar ajudando ela a melhorar. Pronto. É pela parte muscular mesmo, né? Tanto muscular como nervosa, como o magnésio atua, né, no relaxamento dos músculos, que é o que mais ataca, né, de quem tem fibromialgia. E como o magnésio também relaxa a mente e a fibromialgia também está relacionada com, né, o sistema nervoso, às vezes a pessoa está estressada, está ansiosa, recebeu a notícia ruim, então ela começa, né? Ela começa a ficar tensa e isso repercute nos músculos dela. Então, acaba que vai gerar esse relaxamento, vai começar a dormir melhor, vai começar a sentir o corpo mais relaxado e gradualmente vai melhorando. Eu conheço 2 pessoas bem próximas que melhoraram muito de fibromialgia, né? Uma foi Débora, né, Débora? Débora, depois de 3 meses, não foi instantâneo, não é como o intestino, não, tá, gente? Fibromialgia é uma coisa mais, né, um problema que não começou hoje, né? E aí requer um tempo. Como envolve emoções, também é uma coisa que requer mais tempo. Mas, Débora, 3 meses. A de Fortaleza foi antes de 3 meses, ela já sentiu. Então, varia muito do corpo, né? Mas o ponto, gente, é que se essa água não aliviasse dores, como a gente vê vários relatos, ainda assim faz algo incrível, que é reduzir as chances de um câncer, né? Porque o que causa câncer é radicais livres. E no mundo que a gente vive, por mais que a gente cuide da alimentação, a gente ingere muita coisa que aumenta os radicais livres. É muito sanduíche, muita coisa, né? Então, quando você cuida da água,
você vai estar fazendo algo que não tem como fazer trocando nem alimentação, né? E nada, nada, nada corresponde a 70% do corpo. Não tem outra coisa que é 70% do corpo, só a água, né? Obrigada, Célia, pela Claro. participação. É a Sônia. Fica à vontade, Sônia. Ainda está com teu som desativado. E agora? Agora tá, estamos lhe ouvindo. Aham. Boa noite. Eu queria saber, assim, a pessoa que já tem diabetes, você entendeu? E já faz tratamento, como que a água funciona nessa questão para ajudar a pessoa que tem diabetes concernente a emagrecer? Ajuda, viu? Tem vários casos de quem, inclusive a minha mãe, já ia tomar metformina e não precisou mais. Ela estava pré-diabética, tá? No caso do diabetes, é como a Larissa falou, não tem cura. Mas o que que acontece? Quando você toma a água da forma correta, aí vai começar uma limpeza no seu sangue. Lembra que é o excesso de glicemia que faz dar esse problema? Como vai ocorrer uma limpeza no seu sangue, então gradualmente vai equilibrando. Então, o médico que acompanha pode ser que diminua, porque em alguns casos a pessoa diminua a medicação, porque em alguns casos a pessoa começa a ficar com a glicemia muito baixa, porque ela está tomando um remédio que ela não está mais precisando naquela dosagem, tá? Então, o médico que acompanha ela vai começar, a pessoa faz aquele testezinho, ou a glicada, que é melhor ainda, né? Que mede os 3 meses. E aí vai vendo a necessidade de baixar. Mas é quase certo, se a pessoa segue a orientação nutricional, que é fundamental, ela toma água do jeito correto. Olha, é quase impossível não baixar. A minha mãe não precisou tomar. Questão de 2 meses, ela repetiu o exame, já estava fora do pré. Então, ela não precisou tomar. Entendeu? Aí ela toma, ela é rocha, filha, ela toma muita água. A pessoa que, eu não sei se foi eu que lhe convidei, mas a pessoa que te convidou aqui para o evento, ela vai ensinar a forma correta de tomar água. Porque aí tem que ter a E, forma correta. Vocês sabiam disso, gente? Tem a forma correta de beber água. Até os é, alimentos têm a forma correta. Você ingerir muita proteína sem dosar com lipídios, aliás, comer muito carboidrato sem dosar com lipídios e proteínas dá problema. A água também tem um jeito certo. Aí o consultor que te atender vai te explicar né? direitinho a forma correta, tá bom? Alguém Tá. mais tem pergunta? Então tá Aproveite a bom, Larissa, obrigada. gente. Aproveita. Tem alguém aí que já é diabético ou pré-diabético ou já tem resistência à insulina? Acho que Ventura, depois volta na mesma sequência. Ventura, Célia e Sônia. Fale, dona Ventura. Então, eu não sou, mas o meu esposo é, né? Ele é diabético, inclusive a diabetes dele tá em 400. Meu E, Deus. e eu, né, sofro de fibromialgia, de lúpus, né? Então, fico fazendo Ah, tratamento. E Pronto. até eu tô tentando, né, ver se eu consigo até mudar a alimentação também, né? Que é muito difícil, mas a gente consegue, né? uhum. Mas eu tô mais preocupada com o meu marido ainda. Vale a pena, viu? Pois me chame no privado para a gente ver a consulta para ele, né? A Larissa, gente, ela faz uns planos alimentares que a pessoa nem passa fome e ela equilibra de um jeito que inclui coisas que você gosta, né? Mas é tudo equilibrado, só a parte calórica, mas também equilibra com o que não vai dar o pico, tá? Essa minha amiga que emagreceu vários quilos, ela continuou comendo pão carioca, né? Aí tem os dias certos, a quantidade, e equilibrado com o que não vai dar o pico. O problema é o pico.
Vocês vão ter, digamos assim, um acompanhamento para a vida, aprender a se alimentar. E eu vou dizer, ó, eu vou logo dizer o preço que ela está cobrando. É R$ 200 a consulta dela, mas para quem está aqui vai ser 150, viu, gente? Vocês marcarem até amanhã, vai estar valendo. E os 10 vezes sem juros também até amanhã, tá bom? Agora a Célia. De novo, eu quero perguntar o seguinte: se a ordem que a gente come os nossos alimentos faz a diferença, se realmente a gente tem que começar pela salada? Pronto. Aí depende. Vou te explicar de quê. Não é a ordem que vai influenciar, é o quanto você vai comer. Então, por exemplo, a gente usa estratégias, depende do. Normalmente a consulta ela dura 1 hora. Por quê? Porque eu vou conhecer o teu hábito, as tuas dificuldades. Ah, já fez dieta, por que que não deu certo? O que que você acha que te engorda? A gente vai conversar para eu conhecer. Então, se eu tenho uma pessoa, que é aquela pessoa que, por assim dizer, come com os olhos, ela não come porque está com fome, ela come com os olhos. Ela gosta daquele prato cheio e tudo. Não vai fazer diferença se eu coloco uma salada primeiro ou depois, porque ela vai querer comer ali a comida que ela quer. Então, vamos supor que tenha um macarrão, uma carne. Ela pode comer um prato de salada depois, ela vai querer comer também o que tem ali, independente se ela começou com a salada ou não. Mas aí, se eu tenho um paciente, por exemplo, que sente muita fome e que ele come porque ele sente fome mesmo, de barriga roncar, daquela sensação de vazio, começar com a salada pode ser uma boa estratégia para deixar ele já um pouco mais satisfeito. E aí, quando ele for partir para outros alimentos, como arroz, carne, feijão, macarrão, ele não vai colocar uma quantidade tão grande porque ele já está mais satisfeito. Então, essa questão de começar com a salada é mais uma estratégia, dependendo do tipo de paciente que é. Beleza. Tinha outra mão, Gostei, né? Isa. Obrigada, Célia. Tinha outra mão, era a Sônia? Não lembro. Sinaliza quem era a outra mãozinha que tava levantada. Então, pronto, gente. Então, acho que a gente finalizou as dúvidas de hoje, né? A gente quer agradecer vocês aí por aceitarem o convite. Já coloquem aí, já podem falar aqui qual é o próximo tema que vocês querem ouvir Larissa falar, hein? Ei, Larissa. Qual é o próximo tema que vocês querem ouvir a Larissa falar? Põe aí no chat ou levanta a mãozinha, não tem problema.